Então, linguagem hipnótica auxiliando nas metáforas. Hipnose abrange qualquer procedimento que venha causar, por meio de sugestões, mudanças no estado físico e mental, podendo produzir alterações na percepção, nas sensações, no comportamento, nos sentimentos, nos pensamentos e na memória. Então, é bem isso, esse estado que modifica algo em nós. É uma linguagem muito especial, requintada, refinada. A definição de Richard Bandler: toda hipnose é uma auto-hipnose, ou seja, é o próprio paciente que permite que a mesma aconteça e ele detém o controle todo o tempo que passa em transe. Transe é um estado de relaxamento diferenciado. Nada mais, não tem alguma coisa extra fenomenal. Transe é um estado de relaxamento. Não se pode obrigar o hipnotizado a fazer o que não quer ou que fira seus princípios morais e mesmo revelar segredos de seu passado. Então, aqui tem mitos da hipnose. Ai, mas eu induzi a pessoa a cantar de que nem uma galinha. Isso não existe. Isso é hipnose de palco, tem toda uma outra questão. Pode até haver de uma forma diferenciada, mas aqui a hipnose que nós trabalhamos na PNL é apenas um requinte na comunicação. É uma fala diferenciada que ajuda a driblar resistências do consciente para facilitar a pessoa acessar recursos internos. Isso é linguagem hipnótica ericksoniana. Milton Erickson costumava dizer que todo mundo podia entrar em transe. Ele dizia assim: minha amiga Elizabeth foi capaz de aprender vários idiomas em transe. Minha mãe, certa vez encontrou uma pessoa que havia viajado para a Índia, onde um homem santo lhe contou uma história. Isso, o que são essas citações? Muitas vezes você está conversando com uma pessoa e que ela é muito resistente, muito avessa a sugestões. Você usa isso e você pode usar dentro de uma metáfora, você pode usar numa conversa natural, onde você fala de uma pessoa. Ai, porque meu vizinho, quando estava lá em casa, ele me disse que aprendeu em relaxamento vários idiomas. Ou, minha mãe, quando estava passeando, ela encontrou um homem santo, ou encontrou um sábio, encontrou uma pessoa muito especial que dizia o seguinte: quando você relaxa, você aprende mais. Ou ele dizia, aí você fala o que você quer mandar de comando para aquela pessoa. Então você não fala, eu quero te dizer tal coisa, eu te sugiro tal coisa. Isso é muito direto. Você usa uma citação e essa citação entra como se fosse alguém falando. Isso às vezes a gente usa quando está escrevendo uma história. E a Joaninha então falou para a cigarra que... E aí você manda a informação que você quer que a pessoa entenda. Vai escrevendo suas dúvidas, porque depois vocês podem me perguntar as suas dúvidas, tá? Bom, não importa o que você vai falar, e sim como você vai falar. Então, o como é importante. O como é: que tom de voz eu estou usando? Que timbre? Que velocidade da minha voz? Porque, gente, se eu vou conversar com uma pessoa sinestésica, eu não posso falar desse jeito o tempo inteiro rápido e com uma voz alta desse jeito, porque a pessoa vai ficar super estressada, ela não vai entender nada, ela vai querer tampar os ouvidos e ir embora, porque isso está enchendo o saco dela. Percebe? Essa linguística é visual. Se a pessoa que está perto de você é sinestésica, ela se estressa em 1 minuto de conversa. Ela vai tapar o ouvido e sair correndo. Ou se a pessoa é muito sinestésica e ela, então, vai contar uma fala, uma metáfora desse jeito para um visual
ou um auditivo. Eles vão se entediar demais e não vão querer ouvir nada. Claro, porque você está falando de uma forma muito lenta. Então, para um auditivo, é necessário que você tenha um timbre de voz que altere, que vá numa melodia, numa cadência, com uma voz clara e que tenha pausas para respirar, para que ele possa entender o que você está explicando, sem nenhuma velocidade excessiva e sem nenhuma calma excessiva. Vocês estão percebendo as diferenças de voz? Uma é muito rápida e acelerada e alta, a outra é muito lenta, devagar, com excesso de pausas, e a outra é uma voz mais fluida, melódica, como se fosse uma musicalidade que vai entrando nos seus ouvidos e vai tendo pausas necessárias, mas não excessivas, na medida certa. Perceberam as diferenças, pessoal? Isso é treino, apenas treino. Alguém está com o microfone ligado, vou pedir para desligar o seu microfone, quem acabou de entrar. Obrigada. Então, quando você tenta convencer alguém conscientemente, dominando-o, isso implica numa resposta de resistência contra você. Sabe quando você quer dar conselho para alguém? Você tem que fazer isso porque isso é importante. Faça isso, faça aquilo. Cuidado com aquilo. A pessoa sente uma aversão a você. Então, cuidado com os excessos de domínio na tua voz, de imposições, de conselhos, porque o outro se cansa. Então, lembra que você pode falar tudo, depende de como você fala. A tarefa para quem quer ser hábil na arte de hipnotizar entre aspas, né? Comandar uma linguística. Consiste em observar. Aqui as pessoas respondem, que é o não verbal. Aí entra a calibragem, que foi o que o Mascarenhas falou agora há pouco. Eu cheguei no IML, eu vi a pessoa, vi que ela estava tensa, isso é calibragem visual. Então, me aproximei, comecei a conversar com ela e percebi que ela estava mal. Então, ele ficou aguçado no que ouviu e no que viu. Então, ele convidou ela para fazer uma experiência. E ela mudou o estado dela com a condução que ele fez. Então, isso é ficar hábil para observar as pessoas. Estar no presente. Porque se eu estou viajando no passado e no futuro, eu não estou com as pessoas no presente, eu não estou atenta a elas. Isso é refinamento de comunicação, percepção aguçada. Então, eu preciso estar em rapport, empatia. E aqui vai uma sugestão muito especial para as metáforas. As palavras transacionais. É quando eu faço transição de uma frase para outra. Eu uso o e, ou enquanto ou quando. Eu vou dar um exemplo. E à medida que você me ouve, você vai se acomodando mais e mais na cadeira. E enquanto você respira naturalmente, você vai aprofundando o seu conhecimento sobre linguagem hipnótica. E quando você perceber, você já entendeu o que eu estou dizendo. E quanto mais você me ouve, mais você se percebe fazendo conexões com esta linguagem incrível e como você pode usá-la no seu dia a dia. Faz sentido isso para você? Com toda certeza. Por quê? Esse é o refinamento de você fazer a ligação de uma frase com a outra, usando palavras preciosas que unem. Isso é linguagem elegantemente vaga. Então, o e, o enquanto, quando, quanto mais, quanto mais você me ouve, mais você aprende. Enquanto você respira,
você relaxa. E quando a abelhinha falou para você, fez muito sentido enquanto você voava. Percebe? Você vai fazer, não vai ficar frases estancadas, mas sim frases que tenham ligações. Isso é muito especial. Então, para que serve tudo isso? Primeiro, para acompanhar a experiência da pessoa e levá-la a um estado alterado de consciência, que Milton Erickson chamava isso de transe. Distrair a mente consciente, que é toda crítica, né? Que é resistente, que se você for dar um conselho, ela já quer que você vá embora. E para a pessoa acessar recursos do inconsciente, que às vezes ela nem sabe que tem. Então, olha só que interessante. Eu vou dar uma habilidade aqui que talvez alguns de vocês já ouviram, mas isso nós usamos muito para induzir um relaxamento. Por exemplo, você quer mandar uma vivência de relaxamento para uma pessoa que você conhece que está muito estressada. Você pode gravar um relaxamento para ela. Ou na própria conversa você vai usar essa arquitetura que eu vou te passar agora. Preste atenção, gente. Isso tem que anotar, porque isso é o refinamento absoluto. Para 5 afirmações sensoriais, nós fazemos uma alucinação. O que é isso na PNL? A afirmação sensorial é algo concreto. A alucinação não é coisa de louco, tá? A gente brinca com essa palavra na PNL. A alucinação é uma indução. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Você vai perceber aí. Enquanto você se acomoda na cadeira e ouve a minha voz e respira naturalmente, sentindo a temperatura do ar na sua mão e vai olhando os movimentos que acontecem na tela, você vai entendendo o que eu estou dizendo. E enquanto você observa o seu ambiente, alguns detalhes do seu ambiente, e sente a sua respiração aprofundando, enquanto me ouve, mais e mais você se sente confortável com esse conhecimento. E enquanto você me ouve mais atentamente, me olha e se acomoda, além de fazer sentido o que eu estou falando, você vai se sentindo bem e já imaginando como aplicar isso no seu dia a dia. E então, você relaxa na sua cadeira, me ouve e aumenta o seu conhecimento. E já pode começar a imaginar como colocar isso em termos de metáforas ou na sua comunicação diária para obter melhores resultados com as pessoas que te rodeiam. É incrível pensar que à medida que você vai aprendendo isto, você pode se tornar expert neste conhecimento, como muitas pessoas já estão fazendo no seu dia a dia. Muito bem, gente. O que eu acabei de fazer? Eu vou até abrir a tela aqui, porque eu quero que vocês compartilhem isso comigo. Isso é o suprassumo do refinamento da comunicação. Vocês perceberam o que aconteceu? A carinha de vocês. Olha só. Quando eu faço 5 afirmações concretas, afirmações que são sensoriais, que é aquilo de fato, aquilo que realmente existe, por exemplo, enquanto você respira, isso é fato. Acomoda teu corpo na cadeira, isso é fato. Me vê na tela, isso é fato. Observa o seu ambiente, isso é fato. Você consegue fazer conexão do que eu estou falando com os seus saberes. Isso é alucinação. E à
medida que você me ouve mais atentamente e se acomoda mais confortavelmente, e você respira, e você sente a temperatura do ar nas suas mãos, você vai aprendendo como usar isso no seu dia a dia. Isso é alucinação. Então, você vai dando 5 afirmações concretas para uma viagem, uma sugestão. Depois, você dá 4 afirmações concretas para 2 induções. Depois, você dá 3 afirmações concretas para 3 induções. Depois, você dá 2 afirmações concretas para 4 viagens. Daqui a pouco, você pode simplesmente fazer induções que a pessoa aceita isso como uma verdade. É óbvio que temos que cuidar com a ética disso, porque isso tem um efeito poderosíssimo no inconsciente do outro. A gente usa muito isso em consultório, a gente usa isso em relaxamento, quando eu aplico o yoga. Hoje mesmo eu fiz com vocês na hora do relaxamento do yoga, para acessar o estado de serenidade. Isso você usa com um idoso quando está na cama, ou uma pessoa que está adoentada, ou com uma criança que está ali precisando relaxar. Eu tenho ensinado isso muito quando eu dou treinamento para os educadores sociais dos orfanatos, e vários deles falam, Vânia, eles tinham dificuldade para dormir. Eu comecei a usar relaxamento com esse tipo de comunicação, eles relaxam muito rapidamente e dormem melhor. Então, você começa a usar conduções com sugestões. É muito poderoso. Querem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre isso? Antes de eu continuar a teoria? Você sabia que quem usa muito isso é político? Os políticos têm assessoria de programadores neurolinguísticos para fazer os seus discursos. Mas isso há mais de 20 anos, gente. Eu tenho amigos em Brasília que são programadores neurolinguísticos que são contratados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro há mais de 20 anos. Eles formulam os discursos sobre isso. Vou dar um exemplo. Presta atenção. Olha só, 5 para 1 e aí depois vai aumentando. A pessoa sobe no palanque e fala assim: a cidade está precisando de reparos. Todo mundo fala sim. As ruas estão cheias de buracos. Sim. Os esgotos precisam ser redimensionados nas favelas. Sim. O salário está baixo. Sim. Se eu for eleito, resolvo todos esses problemas. Sim. Vocês percebem? Aí as pessoas vão dizendo sim, sim, sim para coisas que são óbvias, e aí vem um outro comando que é alucinação, uma viagem, e a pessoa diz sim. E aí a pessoa vai nesse discurso. Chega uma hora que ela só manda conduções, induções, e o povo diz sim, e aplaude em pé. Isso acontece dentro de religiões, de verdade, gente. Isso acontece em todos os lugares nas quais as pessoas têm uma habilidade de linguística. Nas propagandas. Por isso que vocês vão começar a ficar mais atentos, porque senão a gente é hipnotizado coletivamente. Isso é uma experiência forte. Os suicídios coletivos, os estados de transe coletivos. Então, fique atento, muito atento. Aonde eu estou me metendo, o que eu estou ouvindo, né? Mas você pode usar isso para beneficiar muitas pessoas. Eu uso isso para comandar relaxamentos para 3.000 pessoas. E as pessoas, às vezes eu subo num congresso, pego 3.000 pessoas, pego o microfone, e as pessoas no final vêm me agradecer, falando assim, nossa, você falou para mim. Mas por quê? Eu usei a linguagem vaga, elegantemente vaga, que é para todo mundo, mas com induções ecológicas, para entrar em estado de paz interior, serenidade, acessar o bem-estar. Aí você tem que ser elegantemente vago, não falar nada e falar tudo. Lembra? Eu falei isso na aula passada. Quando eu digo assim para a pessoa, imagine que você está indo num lugar na natureza. Uhum. E lá na natureza, você vai encontrar
um ser muito especial que vai trazer tudo o que você necessita. Eu não falei nada e falei tudo. A pessoa fala assim, nossa, eu fui para a beira da praia. O outro fala, eu fui para a montanha. O outro fala, eu fui para a beira do rio. Eu só falei natureza. Eu não disse aonde. Eu fui vago. Mas cada cérebro preencheu um lugar que a pessoa gosta. Isso é ser elegantemente vago. Você dá um comando neutro e a pessoa preenche com o mapa de mundo dela. E daí eu digo assim, e você acessa os recursos que você necessita nesse lugar. A pessoa fala, nossa, eu estava precisando de coragem, saí de lá com uma coragem. Outro fala, eu estava precisando relaxar. Outro fala, eu estava precisando de paz. Eu não disse que recurso era para acessar. A pessoa acessa o que ela quer. Agora, eu posso sim. Hoje, por exemplo, no relaxamento, eu falei, você vai encontrar dentro de você um lugar onde mora a serenidade. Hoje eu quis induzir a palavra serenidade. Mas o lugar onde ela mora eu não induzi. Eu falei para você encontrar o seu lugar. Entende? Então, às vezes eu posso optar em dar um comando que seja bom para a pessoa. Mas eu posso, se eu estou com um grupo que eu não sei o que é bom para ninguém porque eu não conheço, eu posso deixar vago. Vocês estão me entendendo, gente? Faz sentido isso para você? Ótimo. Então eu vou agora... Oi, diga. Quando você deu o exemplo ali do político, ficou bem claro o que era alucinação. Alucinação eu vou resolver todos os seus problemas. Quer Isso. dizer, alucinação que gerou uma indução. Isso. Mas no exemplo inicial que você fez, eu não consigo interpretar como uma alucinação. Que bom Porque que você você está falando. perguntou. Que bom que você perguntou, Cleusa. Obrigada pela pergunta, porque isso é bem importante. O que é uma alucinação? E você relaxa mais e mais. Uhum. Quem disse que você está relaxando? Eu não sei. Enquanto você me ouve, me ouvir é um fato. Porque não tem ninguém surdo aqui. Enquanto você me ouve, você descansa. Descanso é abstrato, ninguém pega. É uma alucinação para nós. E à medida que você me vê, porque não tem ninguém cego aqui, vocês estão me vendo. E à medida que você me vê, você se concentra mais. Concentração é abstrato, eu não pego, é uma alucinação. Que bom que você perguntou, Cleusa, porque vocês percebem o que é fato? Você está me vendo agora. Mas para quem está olhando no papel, não. Enquanto você olha, me escuta, respira, porque respiração é fato, acomoda teu corpo na cadeira, é fato. Eu não falei acomodar bem ou mal, eu falei acomoda. Porque se eu falasse acomodar confortavelmente, já é alucinação. Confortável não pega, não é palpável. Tudo que não é palpável é alucinação. Então você, enquanto me ouve, vai percebendo que isto vai fazendo sentido para você. Fazer sentido para você é pura alucinação. Faz sentido isso para vocês agora, gente? O que é alucinação e o que é fato? Fato é o que é concreto. O que é universal para todo mundo aqui nessa sala. Alucinação é viagem. Tipo eu falar para vocês, todos vocês que estão me ouvindo nesse momento estão em estado de êxtase profundo. Viajei na maionese. Quem disse que vocês estão em estado de êxtase profundo? Pode ser que um esteja, mas 90% não está. Então tem que cuidar muito. Quando eu vou ensinar relaxamento, indução de relaxamento, quando eu vou ensinar para terapeutas como conduzir isso, eu cuido muito. Porque tem terapeutas que enfiam o dedo na vida do outro achando que está abafando. Então você se sente super feliz, então você está sentindo amor no seu coração e a pessoa está sentindo uma raiva.
quebra o rapport. Quebra o rapport. Você tem que cuidar. Cuidado com as induções de estados emocionais se você não sabe como a pessoa está. Quebra o rapport. Aquilo faz realmente quebra. Não faz sentido para a pessoa. Estão entendendo? Agora, se ela te disse que ela quer sentir paz, mas ela está com raiva, e aí você conta uma história para ela, aonde lá no meio você fez os 5, 4, 3, né? E lá no meio, então, ela vai e se senta na beira de um riacho, em uma pedra agradável, com uma temperatura muito agradável, e ela sente os raios do sol chegando, e quando os raios de sol tocam ela, ela sente paz. Aí é diferente. Porque você fez toda uma história, você levou, se ela disse que ela gostava de um riacho, por exemplo. Ou você, se você está com uma pessoa que você não sabe o que ela gosta e o que ela não gosta, você fala assim, então você se acomoda confortavelmente na natureza, e ali você sente a temperatura gostosa do sol, e quando ele toca a sua pele, você sente a presença da paz. Percebe? Eu não disse o lugar, eu falei natureza. Eu não disse que temperatura, se era quente, se era frio, eu falei uma temperatura agradável. O agradável para a pessoa pode ser sol de 30 graus, para outra pode ser 15 graus, para outra pode ser sombra. Eu não disse nada e disse tudo. Estão percebendo esse refinamento, gente? Isso é preciosíssimo. O que eu percebo demais nas pessoas quando elas estão iniciando? Elas metem os pés pelas mãos. Elas acham que todo mundo vai gostar da palavra alegria. Então, elas metem alegria no meio da conversa. E a pessoa não está alegre. Ou felicidade. E você sente uma felicidade profunda. A pessoa fala assim, quem disse que eu estou sentindo felicidade? Eu não estou feliz? Pronto, quebrou o rapport. Então, nós temos que ter muita acuidade. Isso é calibragem. Vocês vão fazer um exercício agora, que é essa expertise. Eu vou dar o exercício para vocês, vocês vão fazer 3 a 3, depois vocês voltam para cá. Eu vou dar o exercício agora. Só deixa eu ver se eu ainda não terminei o PowerPoint, tá? Vou voltar lá para o PowerPoint, beleza? Vamos lá. Espera aí. Tá aqui. Aqui tem um outro comando importante, as deleções. Sei que houveram pessoas que significaram muito para nós e que nos ensinaram muito e podemos relembrar isto daqui a pouco ou agora, não importa. Olha que elegância, é a mesma coisa quando eu digo assim, e você pode relaxar mais e mais, agora ou daqui a pouco, não importa, é no seu tempo. Percebe? Isso quer dizer, você vai relaxar agora ou daqui a pouco. A mente inconsciente fica feliz da vida, porque ela fala, eu tenho opção, eu posso relaxar agora ou daqui a pouco. Ela fica feliz, o inconsciente é danado. Ele fala assim, ela me deu liberdade. Não dei liberdade de coisa nenhuma. Eu falei para ela, você pode relaxar agora ou daqui a pouco, não importa, é no seu tempo. Mas no seu tempo, agora ou daqui a pouco. Perceberam? A gente não fala e fala. Distorções. À medida que você fecha os olhos, você se torna mais confortável. À medida que você está anotando tudo isso, você aprende mais. A medida é muito legal. À medida que. Então, são palavras de ligação que levam a pessoa lá para frente. Generalizações. Tudo que você sabe está disponível em algum lugar do seu subconsciente. Esse é um comando que a gente usa lá no final da metáfora, ou no final de uma condução. Então, tudo aquilo que está disponível para você em algum lugar no seu subconsciente vai emergir neste momento, na medida que você respira tranquilamente, naturalmente. Então, são comandos vagos, sutis,
mas que faz um efeito muito elegante dentro da mente da pessoa. Prática. Nós vamos fazer uma prática básica de rapport, tá? Prestem atenção. Vai ser 2 a 2. Então, eu vou selecionar salas de aula e A e B. Ali tá, eu coloquei 3, A, B e C. Pode ser 3 a 3 ou 2 a 2. Tanto faz. Então, o A vai dizer só uma ação para o colega. Pode ser correr, ou ler, ou dormir, ou cozinhar, escrever. Ele vai falar uma ação só, uma palavra. Então, vamos imaginar correr. Daí, ele vai falar correr, daí ele vai fechar os olhos. Aí o B vai falar, feche seus olhos e finja que você está em hipnose agora. Finja, faz de conta. Aí a pessoa vai fingir que ela está em hipnose instantânea. Aí o B vai falar, vai descrever aquilo que ele acredita que precisa ter em termos sensoriais quando a pessoa está correndo. Olha a palavra mágica. Elementos que precisa ter, concreto. Por que eu estou falando isso? Eu não quero que vocês alucinem agora. Se a pessoa está caminhando e você fala que está um dia ensolarado, não necessariamente ela está caminhando durante o dia, pode ser de noite. Então, se ela falou caminhar, você vai ter que dar elementos concretos do caminhar. Ao caminhar, ela terá que sentir os pés tocando o chão, isso é concreto. Os braços e pernas se movimentando, isso é concreto. A respiração acompanhando o ritmo dos passos, isso é concreto. Entenderam? Sentir a temperatura na pele é concreto. Você não pode falar a roupa tocando a sua pele, você não sabe se ela está caminhando pelada ou de roupa, ela não te disse isso. Então, você só tem que dar comandos concretos para a pessoa nessa brincadeira de agora. Porque eu quero que o outro diga o que colocou ele na situação e o que tirou ele, se você alucinou ou não. Então, por exemplo, a pessoa vai perceber o que põe ela mais dentro da situação ou o que tira ela da situação. Vocês entenderam o exercício, pessoal? Eu vou trazer vocês de volta aqui para esclarecer. Então, eu vou separar. Vou fazer 3 a 3. Vamos fazer 3 a 3. E é um exercício de 5 minutinhos somente. Então, por exemplo, o Mascarenhas vai falar correr. Aí, a Cleusa e a Clara vão ficar conduzindo coisas. Enquanto você está correndo, daí a Cleusa fala, tocando os teus pés no chão, daí a Clara fala, sentindo a sua respiração, aí a Cleusa fala, sentindo a temperatura na sua pele, e a Clara fala, percebendo o seu corpo em movimento, e você, então, sente a sua corrida tendo um bom resultado. Pode ser assim, vamos fazer 2 minutinhos só de comando. Então, a Cleusa e a Clara vão conduzindo. E o Mascarenhas está assim, de olhos fechados, correndo. Aí, a hora que deu 2 minutos, o Mascarenhas falou, olha, vocês conduziram direitinho, eu me senti correndo. Agora, imagina que a Cleusa fala assim, enquanto você está correndo, a Cleusa fala, sentindo teus pés no chão, aí a Cleusa fala assim, ouvindo as ondas do mar, pô, bingo! Quem disse que ele estava correndo na beira-mar? Alucinação, viajou na maionese. Então, o Mascarenhas não vai falar nada, ele vai ficar 2 minutos ouvindo. Quando der 2 minutos, aí ele vai falar, gente, o que me ajudou a entrar no processo da corrida foi isso, isso. O que não foi legal foi quando, de repente, a Cleusa falou que eu estava correndo na beira-mar. Eu não estava à beira-mar, eu estava no Parque Barigüi.
Então, vocês vão fazer esse exercício de estar no concreto, sem viagem nenhuma agora, tá certo? Então, 2 minutos, então deu 2 minutos, daí troca. Aí é o Mascarenhas e a Clara que vão induzir a Cleusa, depois é a Cleusa e o Mascarenhas que vão induzir a Clara, por exemplo. Tá certo? 2 minutinhos, só